Querida igreja, mais uma vez cumprimento vocês na graça e na paz do Senhor. Amém. Quem puder, fique de pé junto comigo e abra sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, e hoje estaremos lendo e meditando nos versículos 25 ao 35, o custo do discipulado. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versos 25 ao 35. Encerrando assim este rico capítulo do Evangelho do evangelista Lucas. Lucas 14, 25 ao 35, a palavra de Deus assim nos diz: Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês pretende construir uma torre? Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para o que vem contra ele para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal, diz o versículo 34, é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançando-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim diz a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Suplicamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que desvende os nossos olhos, que descortine o nosso entendimento, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos compreender as maravilhas do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Suplico ao Senhor, ó Deus, que santifique a Tua Igreja e que converta o coração daqueles que ainda não se renderam a Ti pelo poder do Teu Evangelho. Que o Senhor use-me com autoridade, com poder e com graça, concedendo a mim aquilo que necessito, para que eu possa pregar com intrepidez, enquanto o Senhor mesmo faz a Tua obra. Assim nós te oramos e agradecemos por esta rica oportunidade. Oramos em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. A igreja pode sentar. Igreja, veja como Deus é bom. Veja como Deus, Ele instrui o seu povo, como Ele fala de modo paciente e como um pai que está instruindo os seus filhos, constrói o seu argumento, o seu ensino, a sua instrução, de modo que ninguém pode dizer: eu não estou conseguindo entender aquilo que Deus quer falar comigo. Veja, ao longo desse capítulo 14, o Senhor falou conosco acerca do reino de Deus. Jesus nos apresentou um reino de Deus que é real. Jesus nos apresentou um reino que é eterno. Jesus falou para nós, através da sua própria palavra, que sim, felizes os que se assentarem à mesa do rei e participarem do banquete eterno neste reino que é real e que é eterno. Mas o Senhor também nos ensinou como igreja quem são de fato aqueles que vão estar lá sentados naquele banquete e participando daquele reino.
Segundo Jesus, são aqueles que ouvirem o chamado da sua voz, acatarem essa convocação. Os que forem alcançados nesse período da graça, enquanto as portas da salvação estiverem abertas. Sim, exatamente estes que acatarem a convocação de Cristo, que apesar de sua pobreza, que apesar da sua insignificância, apesar de suas deficiências pessoais, quando aceitarem a convocação de Cristo, quando disserem sim, serão colocados num lugar de honra, na presença do próprio Rei. Sim, Jesus apresentou o seu reino, apresentou esse banquete que dará início à bem-aventurança eterna e apresentou esse banquete messiânico que será gratuito, porque o custo de todo o banquete já foi pago. Todos aqueles que aceitarem poderão se achegar nesse banquete e poderão se fartar de graça. Sim, como são felizes os que passarem pela porta estreita, como serão felizes aqueles que renunciarem à sua própria vontade, renunciarem às tentações do mundo e trilharem o caminho apertado que conduz ao reino. Sim, serão felizes. A salvação, ela é gratuita. Por quê? Porque o preço já foi pago. Porém, o Senhor traz a consumação do seu ensino nesse capítulo, dizendo que apesar da salvação ser gratuita, já ter sido alcançada, já ter sido proposta, o custo de seguir a Jesus é alto. Seguir a Jesus não é de graça, tem um preço. A salvação, segundo o Evangelho, garante o céu, mas a salvação também exige um compromisso total daquele que foi alcançado pela graça com o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Esse comprometimento não é para garantir o céu, porque afinal de contas, o céu já foi garantido pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas esse comprometimento é uma expressão de gratidão. E ao mesmo tempo é uma expressão de que aquela vida de fato foi transformada pelo céu. Tem participação com o céu. É assim que o evangelista Lucas encerra essa sessão, novamente falando desse processo que é compreendido entre a aceitação ao chamado do Evangelho, o arrependimento, a conversão, até a consumação final e a manifestação do reino. É esse período compreendido entre salvação e glorificação. Na verdade, Lucas vai concluir essa sessão que para as nossas traduções, para a nossa Bíblia, encerra o capítulo 14, mas o Espírito Santo vai trazer esse assunto, o custo, o que é a salvação e o custo de seguir a Jesus, o custo do discipulado, em toda uma sessão que começa no capítulo 9 e vai até o capítulo 18. Nós vamos, se Deus quiser, continuar vendo isso pelos capítulos 15, 16, 17 e 18. Mas aqui, neste capítulo 14, que é o alvo da nossa exposição nessa noite, nós vamos dividir pela primeira vez em toda a exposição desse evangelho o nosso sermão em 3 pontos. Primeiro, nós vamos pensar sobre exemplos práticos que Jesus dá nesta sessão do que não é ser cristão. Depois, nós vamos ver, no segundo ponto, a definição evangélica do que é ser um cristão, segundo Jesus. E, por fim, nós vamos ver, em terceiro lugar, as consequências em se ser um falso cristão ou se ser um cristão nominal. Nos versículos 28 ao 32, nós encontramos exemplos práticos do que não é ser um cristão. É o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Olhe para a sua Bíblia, versículo 28. Jesus diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? O versículo 25, que é o versículo que inicia essa sessão, nós fomos informados pelo evangelista Lucas
que Jesus não está mais naquele banquete, que foram alvo das nossas últimas 3 exposições, ele está na estrada, ele está seguindo novamente para Jerusalém, e uma grande multidão, um grande número de pessoas vai seguindo a Jesus Cristo. E Cristo, como bom pastor da igreja, ele observando essa multidão, esse grande número de pessoas que estava proposto a lhe seguir, trata de advertir aquela multidão de fugir de uma tentação que assolará o coração de todos aqueles que se propõem a seguir a Jesus. Seguir a Jesus como crentes nominais, como cristãos nominais. Para isso, o nosso Salvador ele vai usar 2 parábolas, 2 histórias ilustrativas, como sempre, para facilitar a compreensão dos seus ouvintes. E como você deve ter percebido, são 2 histórias distintas, mas a mensagem que Jesus quer transmitir, ela é basicamente a mesma e pode ser resumida assim. Se você pensa em seguir a Jesus, se você pensa de fato em ser um cristão, você tem que calcular o custo que isso vai ter na sua vida. Isso se aplica a todos, desde os mais velhos até os mais jovens. E é interessante nós começarmos a pensar como igreja que há cristãos que erram quando olham para esta passagem e pensam que estas 2 parábolas que Jesus vai trazer o seu ensino, elas na verdade estão transmitindo o ensino apenas para aqueles que são candidatos ao reino, aqueles que não são crentes ainda. É como se Jesus estivesse falando só com eles. Quem pensa assim, o cristão, a cristã que pensa assim, está completamente equivocado. Sobretudo aqueles cristãos que são membros de igrejas com fé reformada, bíblica reformada. Cristãos que são tentados a relaxar na certeza da salvação. O Senhor me alcançou por sua graça e eu estou seguro em suas mãos, de modo que ninguém pode arrebatar. Relaxar nisso, crentes que pensam que estão imunes a um mal chamado apostasia. Esta palavra, este ensino, trazido nestas 2 parábolas, são para todos os crentes. Deixe-me dizer a você que a busca pela plena segurança da salvação sempre foi alvo da meditação séria da igreja ao longo da história. Inclusive, eu quero convidar você, se você tiver oportunidade, porque está esgotado, a ler a tese de doutorado do Dr. Joel Bick, Em Busca da Plena Segurança, que vai justamente tratar, desde a patrística até o movimento pós-reforma, sobre essa necessidade, sobre esse desejo da igreja em buscar essa plena segurança de que de fato foi alcançado pela graça e que deve viver uma vida de acordo com essa salvação. E então, quando nós olhamos para a história da igreja, escute bem isso, nós vamos ver que os períodos em que a igreja produziu gerações mais piedosas foram os períodos em que os crentes levaram a sério o custo de seguir a Jesus. Em contrapartida, nós olhando para a história da igreja, vamos ver que os períodos que os crentes levaram a seguir a Jesus como algo sem valor ou como algo barato, foram as épocas de maior apatia, de maior inexpressividade, de maior mornidão da igreja de Cristo na terra. Foi a época em que a igreja foi mais pisada pelos homens. E eu receio que nós estamos vivendo uma época dessas. Uma época em que as pessoas querem ser chamadas, identificadas como cristãs. Entretanto, não querem pagar o custo de seguir a Jesus. Querem ser cristãos nominais. O Senhor Jesus, na primeira parábola, fala sobre uma torre. E a palavra torre, na língua grega, é purgos. Pode significar uma torre dentro de uma fazenda, com o intuito de produzir alimento. Mas aqui, muito especificamente, é o segundo significado. É uma torre de vigia, é uma torre de segurança. É uma construção alta, uma estrutura alta, que visa a defesa daqueles que a construíram. O fato é que se fosse um prédio de fazenda, ou se fosse uma torre de segurança, Jesus traz uma figura, uma história que era muito conhecida para aqueles ouvintes naqueles dias. Tanto um como o outro exemplo era para a produção de sustento ou de proteção. E Jesus está dizendo, ninguém vai construir uma estrutura, quer seja para o seu mantimento, quer seja para a sua defesa, sem antes calcular todo o custo do projeto. Mas não é calcular o custo do projeto, como às vezes algumas pessoas fazem.
Quanto é que a gente precisa para iniciar o projeto? Não. É fazer o cálculo de todo o custo do começo da obra até o fim da obra. Do contrário, diz Jesus, se a pessoa não fizer isso, vai ser exposta à sua tolice. As pessoas vão olhar e vão dizer, ora, você começou a fazer algo tão importante, sem se dar conta de fato o que você estava se propondo a fazer, você começou e você não tem condições de terminar. Se nós trouxermos isso para a vida prática do crente, é justamente porque há cristãos que querem dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu sigo a Jesus, mas não querem sequer sentar para calcular o custo de seguir a Jesus, que frases estão se multiplicando cada vez mais do tipo, é por isso que eu não sou crente. Frases do tipo, desse jeito é melhor eu não ser crente, porque esse crente age dessa forma, diz que é crente, mas não age como crente. E aí eu digo a você, igreja do Senhor, que o grau do prejuízo que tem sido causado às famílias, o grau do prejuízo que tem sido causado aos filhos, que olham para os seus pais, que vão para a igreja e que os levam para a igreja, mas quando chegam em casa não veem mais os seus pais dando testemunho de crentes, não pegam em Bíblia, não oram, nem para comer às vezes. O grau do prejuízo causado a parentes descrentes, o grau de prejuízo causado à sociedade em geral, colegas de trabalho, faculdade, escola, vizinhos. Não é incomum hoje nós ouvirmos, eu prefiro fazer negócio com pessoa que não é crente. Não é incomum nós ouvirmos isso. Eu, particularmente, apesar de pastor, sou um deles. Prefiro fazer negócio com pessoa que não é crente. Porque, infelizmente, às vezes nós queremos confiar no testemunho verbal da pessoa e nós acabamos nos decepcionando com profissionais que não glorificam a Deus com a sua vida de serviço. O cálculo do prejuízo eu não consigo fazer. Por essa geração que quer tomar o santo nome do Senhor em vão. É um prejuízo que não pode ser medido. Mas a segunda parábola, que é a parábola do rei que tem 10.000 soldados e que está indo de encontro a outro que tem 20.000, essa parábola, ela apenas aumenta o conceito de custo em relação à primeira, porque se o prejuízo causado pela falta de cálculo para construir essa fortificação, essa torre, o máximo que causa o prejuízo é resumido num escândalo, na tolice, na insensatez. Agora, na segunda parábola, o prejuízo é a própria destruição. Jesus está dizendo assim, você quer me seguir? Jesus está dizendo, você precisa avaliar as forças inimigas antes de se propor a se colocar no caminho comigo. Você quer caminhar ao meu lado? Você quer seguir os meus passos? Jesus está dizendo, você precisa calcular, avaliar as forças inimigas que você vai enfrentar por me seguir. É por isso que eu costumo dizer que você ser bandido, eu costumo dizer que você ser viciado em drogas, e eu já fui. Eu costumo dizer que você ser promíscuo, ser prostituto, devasso, você ser qualquer outra coisa nessa vida, eu costumo dizer que não é nada quando é comparado ao fato de você ser um crente de verdade. Eu costumo dizer, pelo Evangelho, que ser crente de verdade não é para qualquer um, não. Se você está aqui hoje ouvindo o Evangelho, por essa transmissão, pela gravação ou presencialmente, e você ainda não é um crente, está afastado do Evangelho, eu quero dizer a você que ser crente não é para qualquer um, não, à luz da palavra de Deus. No final dessa exposição, isso vai estar mais claro ainda para você. Eu costumo dizer que eu sou carioca, todo mundo sabe, mas num bom nordestinês, ser crente é para cabra macho. Ser crente é para mulher de fibra. Seguir a Jesus não é para qualquer um. O teólogo chamado Zane Hodge, ele diz, o discipulado de Jesus Cristo não é um convite para um piquenique na escola dominical, é um convite à guerra espiritual. E eu concordo com ele. É como se nós pudéssemos resumir o ensino do Senhor, desses dois exemplos, nessas duas parábolas, da seguinte forma. Jesus diz assim, me seguir
não é uma aventura inconsequente. Jesus está dizendo, me seguir não é um escape para que você busque a solução para os problemas da sua vida, financeiros, emocionais. Me seguir não é isso. Jesus está dizendo, me seguir não é um ato irresponsável, como se iniciar uma construção sem avaliar se você vai conseguir terminar a obra ou não. Jesus está dizendo, me seguir não é você se colocar numa luta sem você ter a certeza de que você vai poder vencer essa luta. Se a gente pudesse trazer para a nossa realidade bem brasileira, é como se Jesus estivesse dizendo, me seguir não é você fazer uma compra no cartão de crédito e dizer, depois eu vejo como é que eu vou pagar. Não. Seguir a Jesus, o custo do discipulado não é esse que o evangelicalismo, que a distorção do evangelho lá fora quer oferecer a você. Aí dentro, na semente do pecado no seu corpo, quer oferecer a você. E falar sobre isso, pregar o evangelho, como eu estou fazendo aqui nessa noite, a essa geração evangélica mimizenta, hipersensível, já é motivo de cara feia dos irmãos da igreja. E ontem eu falava sobre isso com 2 pastores e eles concordavam comigo. Cristo está dizendo, me seguir tem um custo. Mas Ele, você que nos visita, não está desestimulando os ouvintes do Evangelho a não segui-lo. Ele não está fazendo isso. O que Ele está dizendo é, eu estou chamando vocês para me seguir. E eu estou chamando vocês para me seguir e levar o me seguir como a coisa mais séria e mais importante da vida de vocês. É isso que Cristo está dizendo. É isso que o Evangelho está dizendo para nós. Cristo está dizendo, me sigam, mas tenham isso como a coisa mais séria e mais importante da vida de vocês. Então, qual é o preço do discipulado? Quanto custa seguir a Jesus? O Evangelho responde, custa tudo. Olhando para a definição evangélica do que é seguir a Jesus, nós encontramos a resposta inicialmente no versículo 26 e 27. É o segundo ponto do nosso sermão. A definição evangélica do que é ser cristão. Se alguém vem a mim, diz Jesus, e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o custo do discipulado. Essa é a definição evangélica de ser crente. O que sair disso não é definição de ser cristão. Você já ouviu alguém perguntar para alguém que está fazendo alguma coisa e dizer assim, nossa, você é profissional nessa área? E a pessoa virar e responder assim, não, eu estou fazendo isso porque eu preciso, eu sou só curioso. Já ouviu? Pois é. Ser crente não é para curioso. Ser crente, segundo a definição evangélica, não é para aqueles que não querem ter compromisso com Jesus, que querem ter o nome de crente, querem fazer parte da igreja, até ter acesso aos benefícios de ser um crente, mas não querem, de fato, submeter à vontade de Deus revelada em sua própria palavra. Ser crente, segundo o Evangelho, segundo a definição do que é ser um cristão de verdade, não é para aqueles que não querem compromisso de imitar a Jesus. Inclusive, o pastor Jonas Madureira tem um livro que os homens estudaram aqui durante um tempo, o custo do discipulado, e eu recomendo a leitura. Você vai ver lá sobre o mimetismo. Ser crente é imitar Jesus. Não é você inventar um novo padrão, é você imitar a Jesus, literalmente. E é você imitar aqueles que imitam a Jesus. Mas isso é mais filosófico. Compre o livro e leia. Vai ser uma bênção para você. Ser crente não é para aquele que não quer imitar, macaco de imitação. Já ouviu isso na infância? É imitar a Jesus. Ser crente não é para aqueles que querem se aproximar de Jesus apenas porque querem a bênção dele no casamento. Eu quero ser um crente, porque eu sou jovem, porque eu quero que o meu casamento seja uma bênção, como o do casal tal que eu conheço na igreja. Eu quero ser crente porque eu quero que minha vida seja organizada. Eu quero ser um bom administrador, eu quero ser próspero, como a família tal. Esqueça isso. Essas coisas são periféricas quando o assunto é o discipulado,
quando o assunto é seguir a Jesus. Seguir a Jesus, a definição evangélica está aqui. O próprio Salvador, ele dá duas características daqueles que o seguem. São duas qualificações daqueles que são ou querem ser discípulos de Jesus. A primeira é abrir mão de tudo por causa dele. No Evangelho Paralelo, em outro momento em que ele fala o mesmo ensino, diariamente. Todos os dias. Não é só no momento da conversão. Ouviu o crente de muitos anos de Evangelho. Ouviu o crente que vem para a igreja desde pequenininho e que agora já é adulto, pai de família. Ouviu o jovem que também chegou na igreja criança e agora já é um jovem. É abrir mão. Em primeiro lugar, você quer saber o que é ser crente segundo a Bíblia, segundo o Evangelho? A definição evangélica é estar disposto todos os dias a abrir mão de tudo por causa de Jesus. Abrir mão das pessoas que você mais ama. Abrir mão de você mesmo, da sua própria vontade. Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, uma só carne. Mas veja, está claro no texto. Jesus não manda você odiar a sua família. Seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos. Segundo o Evangelho aqui, você deve amar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua esposa. Deve amá-los. Porém, a definição evangélica de ser discípulo de Jesus é essa. É você amar a Jesus mais do que todas as pessoas que você ama juntas. Você ama Jesus mais do que todas essas pessoas juntas. Isso inclui você mesmo. Isso inclui a sua própria vontade. Isso, segundo o Evangelho, é ser crente. Está disposto a abrir mão das pessoas que você mais ama. Está disposto a abrir mão da sua própria vontade pessoal. Eu quero isso, mas Cristo quer isso para a minha vida. Eu vou fazer o que Ele quer. Isso é ser crente. Segundo Jesus. Mas, por que Jesus pede isso? Exige isso dos seus discípulos? A resposta particular que eu partilho com vocês é essa. A minha conclusão pastoral, teológica é essa. Porque Jesus sabe como é difícil para os seus discípulos, para o seu povo, segui-lo em meio às pessoas que nós amamos. Jesus sabe que é difícil para mim seguir a Ele no meio das pessoas que eu amo. Jesus sabe que é difícil para os seus discípulos segui-lo em meio às pessoas que eles amam, mas que não amam a Ele. Jesus sabe. Jesus sabe que amar uma pessoa lhe ser cara, lhe ser querida ao ponto de você dar a sua vida, é difícil. Você não fazer a vontade dessa pessoa por amor a Cristo. Você dizer não a essa pessoa, você dizer você está errado, você está errada, este não é o caminho que Cristo tem para você. É difícil isso, viu? É difícil e Cristo sabe disso. E é por isso que Ele está dizendo, se você não estiver disposto a romper com o seu pai, a romper com a sua mãe, a romper com os seus filhos, a dizer não, eu não vou seguir esse caminho com você, porque esse não é o caminho que Cristo tem para nós. Se você não tiver condições de fazer isso, você não pode. Você pode ter um nome de cristão, você pode fazer parte da igreja, você pode ser um pastor, mas você não pode ser considerado meu discípulo. É isso que o Evangelho diz. Esse é o custo do discipulado. Cristo sabe como é fácil, hoje, não é ontem, nem vai ser amanhã, é hoje, todo dia, eu e você sermos seduzidos a amar mais os nossos filhos do que a Ele, a amar mais os nossos cônjuges, nossa esposa, nosso esposo, do que a Ele. Cristo sabe que é muito mais fácil nós amarmos a nós mesmos e dizermos, aqui dentro Ele não existe, a dizer aqui dentro, Ele já me salvou, eu estou seguro em Suas mãos, eu vou fazer a minha vontade. Afinal de contas, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Cristo sabe o quão é fácil, aplicando só um pouquinho, para o pastor dizer, eu vou agradar as ovelhas e não a Cristo.
Eu vou falar aquilo que as ovelhas querem ouvir, não Cristo. Eu vou agir como a igreja e as ovelhas querem que eu haja, e não Cristo. Gálatas 1:10, um dos meus pastores, Paulo, diz: eu não procuro agradar a homens. Se eu fizesse isso, eu não seria discípulo de Cristo. Cristo sabe quão difícil é para nós segui-lo em meio às pessoas que nós amamos, sobretudo aquelas pessoas que não amam a Ele. O custo é alto, crente. Seguir a Jesus tem um custo e o custo não é baixo, é alto. A segunda característica evangélica do que é ser um cristão não é só estar disposto a abrir mão de tudo, todos os dias, por causa de Cristo. É também estar disposto a suportar o peso aqui nas costas, tanto o público, diante dos homens, como cósmico, diante do mundo invisível de ser discípulo de Jesus. Há um peso. E os seus discípulos têm que estar não só conscientes desse peso, mas também dispostos a suportar esse peso, o peso de ser discípulo de Jesus. Preste atenção nisso. Preste muita atenção. Porque aqui está, eu sei que você já percebeu isso, mas um pequeno detalhe. Cristo ainda não subiu na cruz. Cristo ainda não foi crucificado. Cristo ainda não tomou o lugar de espetáculo cósmico à criação, mas Ele já está chamando os seus discípulos a tomarem a sua cruz. Ele já está apontando os olhos da sua igreja para a cruz. E o Warren Wiersbe, ele fala uma coisa interessante sobre isso, sobre essa característica de nós sermos discípulos de Jesus por estarmos dispostos a suportar o peso da cruz, o peso de termos sobre nós o nome de cristão. Ele diz: a salvação está aberta a todos os que vierem pela fé. Preste atenção. Enquanto o discipulado é para os crentes dispostos a pagar um preço. Ele continua: salvação significa ir à cruz e confiar em Jesus Cristo, enquanto o discipulado significa carregar a cruz e seguir Jesus. Segundo a definição evangélica do que é ser discípulo de Jesus, do que é ser cristão, ser discípulo de Jesus é muito mais do que nós frequentarmos a igreja, e é fundamental você estar na igreja, não só fisicamente, mas de coração. Segundo a definição evangélica, ser discípulo de Jesus é muito mais do que fazer parte de uma família que há anos frequenta a igreja. É uma bênção você frequentar a igreja há anos, é uma bênção você ser trazido pela sua família para a igreja, mas é mais do que isso. Segundo o Evangelho, ser discípulo de Jesus vai além do cargo ou da liderança que você ocupa, da suposta influência no meio cristão que cerca você. Já ouvimos isso neste mesmo Evangelho. Muitos que têm essa condição, de nascerem no berço evangélico, de terem cargo, influência na igreja, vão ouvir do Senhor, vão-se embora, saiam daqui de perto, porque eu não sei nem quem vocês são. A definição evangélica de ser cristão, de ser discípulo de Jesus, está compreendida nessas duas características. Você está disposto a abrir mão de tudo, de você mesmo, das pessoas que você mais ama por causa de Jesus, mas também você está disposto a levar sobre você todo o peso que o nome cristão carrega. A definição, ela ainda é sintetizada no versículo 33. Ela é colocada numa sentença, para que não reste dúvida para você. Aqui, Lucas 14, versículo 43, Jesus diz assim, preste atenção: qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Qualquer um. Do novo convertido ao pastor. Qualquer um. Do que tem grande influência na igreja, até aquele irmão, irmã, discreto, discreta, qualquer um. Percebe que não é o seu cargo, não é a sua família, não é o quanto você dá à igreja, entrega em dízimo e contribuição,
não é o que você já fez pela igreja, não é todo o acúmulo de serviço que você já fez pela igreja. Eu não. Discípulo de Cristo é aquele que renuncia a tudo o que tem. Se não renunciar, não pode. Palavras do Senhor. Por isso eu quero perguntar a você que é crente, você considerou isso aqui no dia da sua conversão? Considerou, quando você publicou a sua fé, que seguir a Cristo daquele dia em diante, todos os dias, até o dia que Ele chamar você, até o dia em que Ele vier buscar você, que esse é o custo do discipulado? Considerou isso no dia da sua conversão? Você considerou isso hoje? Tem considerado isso todos os dias, crente? Considere. Ser discípulo de Jesus está disposto, pronto, na prática, a renunciar a tudo o que tem. E você que está aqui hoje ouvindo o Evangelho e que ainda não é um crente, que ainda não tem compromisso de obedecer a palavra de Deus, mas você está pensando no assunto, você percebe o que é ser cristão? E eu fico muito feliz de estar pregando para você que ainda não é um crente professo, para que você saiba que o que você encontra lá fora, fora desse padrão, não é o verdadeiro crente, não está agindo como verdadeiro crente, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. O padrão do Evangelho é esse: pessoas que estão dispostos e dispostas a abrir mão da sua vontade, da vontade das pessoas que lhe cercam, para cumprir a palavra de Deus. Esse é o padrão. Mas também eu fico feliz para que você possa ouvir o puro Evangelho, de acordo com o que o Senhor nos entregou, e você possa considerar que ser crente é muito mais do que fazer parte da igreja. Ser crente é você dizer não à sua própria vontade. Está disposto a isso? Está disposta a isso? Então você é muito bem-vindo aqui. O banquete está pronto, as portas da graça ainda estão abertas. Não está disposto? Eu repito, não é para qualquer um. É para cabra macho, é para mulher de fibra. E eu espero que você seja esse homem, e eu espero que você seja esta mulher. Amém, igreja? Amém. Em terceiro e último lugar, o terceiro ponto da nossa exposição, o Senhor fala sobre as consequências de ser um falso cristão. Versículos 34 e a primeira parte do versículo 35. O sal é certamente bom, diz Jesus, mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. O sal é bom, Jesus diz. Ser crente é ser crente, em outras palavras. E Jesus traz aqui uma analogia que você já ouviu quando você ouviu a pregação sobre vós sois o sal da terra. Já ouviu sobre isso? Todo crente já ouviu sobre isso. Tem 3 aplicações muito práticas, muito úteis do sal nesses dias. Temperar, trazer sabor ao alimento, como até hoje, não é, irmãs? Também, numa época em que não havia geladeira, preservar, sobretudo, os produtos de origem animal. Inclusive eu fiquei muito feliz, porque meu tio agora aprendeu a fazer carne de sol, e ele estava me ensinando como é que faz, e eu vou comer carne de sol essa semana, se Deus quiser. Então, aplicar sal, deixar lá, curando, para que se torne uma carne de sol, ou carne do sol. Então, dar sabor ao alimento, preservar, retardar a decomposição, e em terceiro lugar, até serve como fertilizante. Isso eu já sei, porque lá nos nossos coqueiros a gente bota sal grosso de vez em quando para poder o coco ficar com água doce, e tem dado certo. Então, quando Jesus fala isso, ele está com essas aplicações em mente, porque ele sabe que os seus ouvintes têm essas aplicações em mente. Então ele pergunta, o sal serve para tudo isso, mas se ele se tornar sem sabor, como é que nós vamos restaurar o sabor? E aí também é uma característica importante daqueles dias, porque a maior parte do sal no mundo antigo tinha muitas impurezas, porque vinha de pântanos. Uma parte vinha do mar, da evaporação da água salgada, mas a grande maioria vinha de pântanos. E esse sal, ele
se misturava muito facilmente aos sais minerais dos lugares onde eles eram extraídos. Então, havia um trabalho muito grande de colheita de sal, mas pouca coisa se aproveitava. E aquele sal, que aparentemente parecia ser sal, mas não era mais, porque se misturou com os minerais da terra, não tinha mais as propriedades. Se você colocasse, ele não dava mais o sabor. Se você colocasse na carne para poder evitar a decomposição, também não funcionava. Também não funcionava como adubo para a terra, perdia completamente a sua utilização. De modo que Jesus diz, não presta para mais nada, nem para a terra, ou seja, nem para fertilizar a terra, e nem para um monte de estrume, porque os agricultores daquele tempo adicionavam sal no esterco dos animais para retardar também o processo de fermentação, para que aquele esterco pudesse ser usado como adubo por mais tempo. Então, ele não serve nem para evitar a fermentação do esterco, não serve para nada, é o que Jesus está dizendo. E então, ele traz a aplicação. Assim como o sal pode perder o seu sabor de salgar, um discípulo pode deixar de me seguir. Um discípulo pode se desviar do meu caminho. Aí Jesus está dizendo, nesse caso, tanto o sal perde a sua serventia, perde as suas propriedades, como também um discípulo meu, se afastar, ambos tornam-se inúteis. E é interessante porque eu acho que há 2 semanas atrás, eu tenho mexido pouco em rede social, mas eu estava mexendo e vi um reel lá de um pastor muito famoso, que o sobrenome lá, afinal dele é Júnior. E ele estava falando exatamente sobre a igreja ser sal. Exatamente sobre isso. E eu fiquei ouvindo, porque ele estava falando tão energicamente, eu disse, vou ouvir o que ele tem a dizer. E no final ele arrematou a sua aplicação dizendo o seguinte, a agenda da igreja não é ditada pelo mundo, porque ele disse, quando você aplica o sal à comida, não é a comida que dá gosto ao sal, é o sal que dá gosto à comida. Eu disse amém, é isso mesmo. Aí ele terminou dizendo o seguinte, não é o mundo que dita a agenda da igreja, que impõe o ritmo da igreja, mas é a igreja que impõe o ritmo do mundo, é a igreja que impõe os seus valores ao mundo. Ok, está de acordo com o Evangelho, mas a analogia e a comparação que Cristo faz, primariamente não é essa. Cristo não me chama para ser sal, primariamente para que eu influencie o mundo. Cristo me chama para ser sal, fazendo essa comparação, para que eu não deixe de ser quem Ele me chamou para ser, discípulo dEle. Cristo me compara a ser sal, para que eu não perca as minhas propriedades, as minhas características, a minha vocação, o meu chamado, a minha vida afetada pelo céu, para ser seu discípulo, antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa. Antes de eu ser pastor, antes de eu ser pai, marido, eu sou dele, e ele é meu, como nós cantamos no hino. E é claro que esses crentes, eu repito, a história da igreja, quanto mais a igreja olhou para o custo do discipulado, do que é ser crente de verdade, a igreja produziu, internamente falando, pastores, teólogos, missionários, missionárias, cantores, composições, e a igreja também impactou a sociedade que a cercava, inevitavelmente. Porém, eu quero chamar a sua atenção, primeiramente para a sua vida relacional com Deus. Cristo quer que você o siga, que você tenha compromisso com Ele, que você esteja disposto a negar a sua própria vida, a sua própria vontade, a sua família, para que você não perca a sua comunhão com Ele, a sua relação pessoal com Ele. Amém, igreja? O demais é consequência. No seu casamento, no seu ministério na igreja, onde você estuda, onde você trabalha, na sua vizinhança, é consequência. É isso que distingue um discípulo de Jesus de um não discípulo de Jesus. É isso que o caracteriza. É isso que de fato o torna crente. É o seu constante, total e inegociável amor. É a sua constante, total e inegociável lealdade, obediência a Jesus Cristo. O discípulo que não continua a seguir a Jesus fielmente cai sob o julgamento divino. Se ele foi eleito, disciplina e segue a salvação. Se ele não for, segue a condenação. Mas se ele for discípulo e ele continuar na sua condição de salvo, porque de fato
a salvação ela já foi garantida pela graça, ainda assim é prejuízo para você, crente. Se você for um crente alcançado pela graça, mas você não seguir a Jesus com o seu amor, com a sua lealdade, com a sua obediência, você vai perder parte da recompensa, especialmente da oportunidade que Ele lhe dá, para que você possa desenvolver um serviço significante ao reino. Leia mais sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3. Mas eu quero ler para você o versículo 13 e o versículo 15. Nessa passagem o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso, sobre crentes nominais. Os versículos anteriores, carnais, imaturos. Ele diz assim: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, com D maiúsculo, o dia do Senhor a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará a obra de cada um. Versículo 15, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo, por um triz. Não perca essa oportunidade, seja discípulo de Jesus, seja discípula de Jesus, viva a vida que Cristo tem para você, porque a sua salvação está garantida no céu, mas Ele quer te usar, varão, Ele quer te usar, minha irmã, Ele quer abençoar você. A última parte do versículo 35, não é à toa que Cristo diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está exortando os seus ouvintes a ouvirem atentamente o que Ele havia dito. Ele está chamando a minha e a sua atenção, os futuros discípulos, a futura igreja, para que nós percebamos as implicações de seguir a Jesus e que nós escolhamos pagar esse preço diariamente, seguindo a Ele de modo fiel. O foco principal, no final desse capítulo 14, do Espírito Santo, através do evangelista Lucas, é esse: é mostrar que o discipulado bem-sucedido exige que Jesus seja a prioridade máxima na vida do cristão. O reino de Deus é real. O reino de Deus é eterno. Felizes os que se assentam à mesa do rei e participam do banquete eterno. O banquete messiânico, ele é gratuito, o custo foi pago, está garantido para todos aqueles que aceitarem o convite. A salvação é gratuita, ela foi conquistada, mas seguir a Jesus tem um preço, tem um custo. A salvação garante o céu, mas também exige um compromisso total com Jesus, não para garantir o céu, mas para expressar gratidão pelo céu e uma vida transformada pelo céu. Qual é o custo do discipulado? Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por falar conosco por meio de Tua palavra, do Teu Evangelho. Suplicamos a Ti que aplique-a ao nosso coração, perdoando os nossos pecados, trazendo cada vez mais a convicção pessoal dos nossos próprios pecados e faltas e nos ajudando, ó Deus, a diariamente não comprar a nossa salvação, porque o preço já foi pago, mas a pagarmos diariamente o preço, o custo de Te seguir. Estarmos dispostos e prontos, sinceros, para abrir mão da nossa própria vontade, abrir mão de tudo aquilo que o Senhor solicitar de nós, e também dispostos a carregar o peso de Te seguir, o peso de ser chamado discípulo Teu. Fale conosco, continue falando conosco por meio dessa Tua palavra, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.